E aí, iniciando mais um GEDzinho hoje, nosso terceiro GED, hoje dia 9 de março, né? E aí, como sempre, aquela perguntinha básica, né? A respeito da gravação e tal, tudo de boa, tudo tranquilo, autorizam aí ao gravar, postar no YouTube, fazer com que mais pessoas assistam, ganhem a presença, né? Assim como o Vilemar aí que estava assistindo lá no YouTube. Não esqueçam aí, quem assiste no YouTube pode ganhar a presença, certo? Só mandar um mapa mental, uma anotação, um resumo, alguma coisa que me comprove que você assistiu ao GED, beleza? E aí, pessoal, não esqueçam, né? Tem um link lá na nossa biografia do grupo, nosso Linktree. Lá ficam disponibilizados todos os materiais, todos os slides, gravações, enfim, tá tudo lá bonitinho. É muito importante que vocês acompanhem, certo? Eu, muitas vezes, depois que finalizo aqui o GED, né, saio correndo para a Unifor para poder assistir minha aula, que eu tenho uma aula no Tarde F, inclusive com a Aline. Hoje, né, como não vai ter aula, eu não vou para aula, aí eu consigo postar direitinho com calma, mandar logo em seguida para vocês. Mas por isso que geralmente quando eu vou mandar para vocês já é de noite, bem tarde, né, que é o horário que eu tô chegando em casa e tudo mais. Então muitas vezes eu só boto aqui para ficar o pano pro YouTube, saio para Unifor. E aí quando eu chego em casa que eu vou ajeitar o slide, vou baixar e mandar para vocês, tá? Então, por isso que às vezes demora um pouquinho. Beleza? Tranquilo. E aí, para quem nunca acessou lá o Linktree, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente para poder ficar gravado. Aqui tem o nosso Linktreezinho, tá, pessoal? Ó, link do nosso GED, vocês estão vendo já? Então, né? Perfeito. Link do nosso GED aqui. O link do canal do YouTube para poder assistir os demais, as demais gravações. Link aqui do Google Drive. Lá no Google Drive tem todas as informações necessárias de material e afim. Grupo do WhatsApp, o link aqui para o Spotify, meu currículo Lattes e tudo mais. E aí, pessoal, uma alteraçãozinha que eu fiz no nosso Google Drive, certo? Antes tinha um slide, uma pasta aqui com cada unidade, certo? Só que eu resolvi separar, botar a pasta slides apenas e aí ficar todos os slides. Porque eu, né, tava criando sempre um arquivo aqui nessa pasta slides e outro arquivo na pasta da unidade. E aí ficava ocupando duplo, né, o espaço. E aí vocês já tinham comentado com vocês que a Unifor fez algumas mudanças, né, na questão de alteração do armazenamento e tudo mais. Então estou usando um outro e-mail. E aí, para não esgotar, ter perigo de esgotar, eu, inclusive, não estou colocando as gravações, né, aqui no Google Drive por isso, né, porque um GED, dois GEDs já vão encher os 15 GB. E aí, vou colocar só o material aqui nessa pasta slides, certo? E as questões, quando a gente for fazer, aqui na pasta questões também, tá bom? Hoje, nós vamos ver... pessoal, e aí eu já coloquei aqui a lista de frequência, tá? Já coloquei aqui a nossa frequenciazinha também. Não adicionei ainda, né, as presenças, mas já tem aqui a lista bonitinha, ó. Se você pesquisar aqui, provavelmente o seu nome vai estar aqui. E aí eu vou dar o presente, vou dar falta, e aí você vai acompanhando aqui, né, computando a quantidade de presenças que você tem em relação à quantidade de faltas que você tem. Beleza. E aí, deixa eu fechar aqui. A gente vai começar. Nossa, olha que legal, apareceu bem. Vou poder compartilhar. Legal. A gente vai fazer alguns exercíciozinhos sobre aviso prévio, tá bom, pessoal? E aí é algo que eu fiquei pra gente fazer nessa aula, né? E aí eu vou rapidamente relembrar aqui com vocês o aviso prévio, tá?
para você estar apresentando o Pentium, né? Mas deixa eu apresentar aqui o slide rapidinho, só para a gente poder dar o aviso prévio. Vou nem muito adentrar aqui, vou dar o zoom. Ó, pessoal, a gente viu, né, no último GED, o aviso prévio. O aviso prévio nada mais é do que uma comunicação, certo? Uma comunicação que é feita tanto ao empregado quanto ao empregador. Ambas as partes, né, podem comunicar, né, o fim do contrato, a rescisão contratual do contrato de trabalho, ok? E aí é importante ressaltar que o aviso prévio ele é possível nas hipóteses em que tenhamos um contrato por prazo indeterminado, certo? Se a gente tem um contrato que já é por prazo determinado, ele já tem um período ali para se encerrar. Então, não precisaria dessa comunicação que vai se encerrar e tal. Já tem um período definido, então já sabe ali que vai se encerrar. Nas hipóteses também de rescisão por justa causa, a gente não tem o aviso prévio, né? Você imagina aí, aquela pessoa está desviando o dinheiro da sua empresa. Você vai esperar 30 dias, que é o mínimo do aviso prévio, né? Para poder demiti-la, colocá-la para fora? Não. Você já a demite por justa causa, né? E aí, nas demissões por justa causa, não tem aviso prévio, certo? E aí, mínimo de 30 dias e máximo de 90 dias, né? A gente tem regulando isso lá na CLT e numa lei específica também, tá, pessoal? E aí é importante a gente falar que a Aline, pessoal, as questões de prova dela, geralmente ela pede para você fundamentar, certo? 99,9% das questões pedem a fundamentação. Às vezes, quando é uma questão de marcar com 3, 4, 5 itens, né, A, B, C, D, E, e um tá correto, ela não pede. Mas, na maioria das vezes, ela pede. E a fundamentação é pontuada, tá? Basicamente, a fundamentação vale metade da prova e o restante, né, a outra metade, são as respostas normais. Então, prestem atenção, muita, na hora que vocês forem fundamentar, tá bom? Vou no dia de revisão já avisando para vocês. Quero que vocês estejam com o VADME, com a CLT de vocês, porque a gente vai, né, dar uma olhadinha. Eu vou dar algumas dicasinhas para vocês, perfeito? Para a gente poder verificar e estar por dentro de tudo. E a dica principal é: marquem os artigos, súmulas, orientações jurisprudenciais que a gente comenta na sala, que é colocado no slide, que é colocado aqui no material também, tá? Marquem, porque vocês vão precisar e vai facilitar na hora de vocês localizarem, ok? Essa primeira prova, a maioria das coisas vão estar ali no artigo 7º da Constituição, mas ninguém sabe ali, e aí eu já ensino vocês para as outras provas que vão vir também, tá bom? Beleza? Então, com isso, a gente já consegue fazer aqui alguns exercíciozinhos rapidinho sobre o aviso prévio. E aí vocês vão me perdoar, né? Porque eu estou com o mouse aqui e aí é horrível fazer qualquer coisa no Pentium. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, né? É sempre importante lembrar de como é a fórmula. Alguém lembra aqui? Isso, Raquel. A prova é pesquisada somente pela legislação. Pode levar impresso? Pode levar impresso se você se tiver junto lá, né, do seu VAD e tal. Se tiver dentro do seu VAD, da sua CLT e tal, pode levar, sem nenhum problema. Ah, Enzo, quero imprimir num papel assim normal a CLT, a Constituição, sei lá. Pode? Não pode, certo? Você precisa levar a legislação mesmo, verdade, o VADME com uma CLT e tal.
Perfeito? Então, o importante. Tem uma lei aqui que... Será que tem no Vadmecum? Confiram se tem no Vadmecum. Geralmente, sempre tem. Geralmente, sempre tem. Olhem o índice direitinho. E é por isso justamente que eu vou fazer esse exercício com vocês pra gente poder aprender a localizar e tal, enfim. Beleza? Então, vou dar aqui as hipóteses, né? Pra gente poder verificar. Então, beleza. Nós temos 3 exemplos aqui, né? No primeiro, a pessoa trabalhou 5 anos na empresa. No segundo, trabalhou 12 anos. E no terceiro, trabalhou 35 anos. Ela vai ser demitida e vai receber o seu aviso prévio. E aí, esse aviso prévio, ele precisa ser no mínimo de 30 dias, porém, no máximo até 90. Então, entre 30 e 90 dias anterior ao término, né, de fato do contrato, ela precisa ser avisada, ela precisa ser comunicada. Se for um empregador comunicando ao empregado, porque ele precisa arranjar outro emprego, ele precisa ir atrás e tal. Se for o empregado comunicando ao empregador, é porque ele vai precisar de outra pessoa para poder substituí-lo. Então, nesse período, ele vai poder ensinar as coisas e tudo mais, tá? Então, na hipótese do que a pessoa trabalhou 5 anos, certo? 5 anos. Quantos dias de aviso prévio ela vai ter que ter? Alguém pode me ajudar aí com a fórmula? Alguém lembra da fórmula? A fórmula, né? 30 dias, obrigatório, né? Que é o mínimo, vezes, né? Mais, né? A quantidade de anos, de meses é ótimo, vezes, aqui, vezes. Show? É isso? Tá ok? Tá correto? Tá correto? Oh, o Vilemar já botou aqui, ó. Se ela trabalhou 5 anos, 5 anos, é os 30 dias obrigatório. Quantidade de anos vezes 3. Isso aqui é um vezes, tá? Tá? Porque tá aparecendo um mais. Vezes 3. 30 mais 15 igual a 40. Perfeito? Perfeito. 12 anos. Ela trabalhou 12 anos. 30 dias. Mínimo. Obrigatório. 12 vezes 3. 30 dias. Deixa eu botar aqui uma. 12 vezes 3 dá 20. Que 20? É loucura. 30. 6. 30 mais 36. 66. Perfeito? Então, vamos para agora que ela trabalhou 35 anos. Trabalhou 35 anos. Os 30 dias obrigatórios. Mais 35 vezes 3. 30 dias
mais 35 vezes 3. Vamos ver aqui. 3 vezes 5 dá 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. 105. Mesmo? Vai 1, 3. 105. 105 mais 35 dá igual a 130. Essa pessoa, pessoal, ela pode ter 135 dias de aviso prévio? Sim ou não? Digam aí, sim ou não? O máximo é 90. Exatamente. Ela não vai ter 35 dias. 135 dias. Ela vai ter o máximo 90 dias. Perfeito? Beleza? Agora, vou botar aqui mais um para vocês me dizerem. Vamos ver. Aí diminui 135 meses 90, né? Não, Não, fica não. 90, né? Fica os 90, fica os 90. 90, né? 90, se tivesse dado 91, fica 90. A partir de 90, passou de 90, já conta. Beleza? Perfeito? Agora vamos supor que não vou dar a quantidade de anos já exata, vocês vão ter que ver, tá? A pessoa agora trabalhou entre 2017, de 2017 a 2020. 2017 a 2020. Foi demitida ali por conta, né, da pandemia e tal, dificuldades financeiras, enfim. E aí, esse foi o período que a pessoa, trabalhou naquela. E aí, quantos dias de aviso prévio? Ó, a Maria Clara disse 39 dias. E aí, vocês concordam com a Maria Clara? E aí? Vocês vão da Maria Clara? O que, é que vocês acham? Bom, pois vamos ver agora aqui. Vou apagar aqui, tá, pessoal? Meu tempo, quando eu tava isso aqui, falar borracha, ficava grande. Ó, ela disse que era 42, tá na dúvida agora. Vamos lá. De 2017 a 2022. Quanto tempo? São 3 anos. 17 a 2020. São 3 anos. Ela trabalhou 3 anos. É 30. Mais, né? Anos, 3. 3. Vai ser 30 mais 9 igual a 30. Show? Deu pra pegar? Tirou a dúvida, Maria Clara? Deu boa. Pode ser que na prova de vocês venha assim, dando o lapso temporal, foi trabalhado, e aí vocês verificam. Ou pode ser que já venha com a quantidade. Quem sabe? Mas
que vai cair uma questão, ou mais de uma, de aviso prévio, pode ter certeza. Vai. Quando começar a pensar demais, exatamente. Fazer, usar a fórmula, calcula e pronto. Parou de pensar. Você ficar, não, mas não sei o que, aí você vai errar. Como é que fica? Porque 365 dias é diferente de um ano. Como é que ela coloca isso aí? Ela Pronto, disse que é uma essa pegadinha. contagem é em anos, certo? Essa contagem que você vai fazer é dos anos, certo? Mas 2000... 365 dias é um ano. Mas aí ela É, disse que é diferente. exatamente. 365 dias, porque o ano, como a gente conta aqui pra isso aqui, é tipo assim, ó. Primeiro do 1 de 2017. Se ela for demitida, por exemplo, em 31 do 12 de 17. Ela não completou um ano. Para ela ter completado um ano, ela teria que ter ido até dia 1º do 1 de 2018. Aqui, sim, nós temos um ano. Feito? Porém, lembrem, o mínimo do aviso prévio é de 30 dias. A pessoa trabalhou um dia, a pessoa trabalhou um dia, ela vai ter quanto? 30 dias. Aí, a partir de um ano, né, de trabalho, é que ela vai ter mais de 30 dias, ó. Deixa eu apagar aqui. Pode falar, Maria Clara. Maria Clara, né? É a Maria Clara. Enzo, mas vamos supor se a pessoa trabalhou 3 anos e alguns meses. Esses alguns meses não entram na contagem, né? Conta só os 3 anos. Conta só os 3 anos. A questão aqui é anual. Obrigada. Nada. E pode ficar tranquilo, gente. A professora não vai botar essa pegadinha assim pra vocês, não. Tá? Pegadinha vai ser vocês errando a conta mesmo. E vai acontecer. Então vamos supor, ó. Num caso aqui que a pessoa não trabalhou o ano completo, certo? Trabalhou 6 meses. É 30 dias obrigatórios. Mais. Aí aqui não vem os anos, a quantidade de anos. Ela trabalhou quantos anos? 0. Ela não trabalhou um ano completo? 0. Vezes 3. 30 mais 0 é igual a 30. Então, trabalhou um dia. 30 dias de aviso prévio. Trabalhou 6 meses. 30 dias de aviso prévio. A partir quando dá um ano, aí sim, 30 mais quantidade de anos, 1 vezes 3. 30 mais 30. 30 mais 33 é ótimo. 30 mais 3. E dá igual a 33. Show? Deu pra pegar, galera. E aí façam cálculos e contas na caderno de vocês. Assim, pô, ela ficou 17 anos. Quanto tempo será que ela teria que ter de aviso prévio? Tanto para ela comunicar, quanto para ela receber, né, a comunicação. E aí você consegue. Perfeito, beleza. A gente pode prosseguir. Deu bom? Digam aí, por favor, se não deu. Pô, tudo ok. Perfeito, pessoal. E aí, é o que eu estou falando. Treinem, né? Porque vai ter uma
estão na prova de você de aviso prévio. E aí, essa questão pode ser de marcar com itens, e aí, né, para você justamente confundir, para você calcular alguma coisa errada e tal item ali você correto. Ou pode ser realmente de escrever para você dizer a quantidade e fundamentar. O importante é que você saiba como calcular. Mínimo de 30 dias, máximo de 90. Lembrou disso? Tá? Show de bola. E observem, né, se a questão vai falar também da... vamos supor que na questão diz que ela foi dispensada por justa causa. E aí? Aí vai perguntar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Diante de tal quadro, é devido a aviso prévio de quantos dias, sei lá. Aí você tem que falar que não é devido a aviso prévio, por isso, foi demitida por justa causa. Hipótese de demissão por justa causa, não é admitido o aviso prévio e tal, enfim. Tá? Então se atentem a isso também, tanto a calcular correto, quanto a ver se de fato é possível receber, naquele caso concreto, o aviso prévio. Beleza? E aí, hoje, nós vamos ver a unidade 2, a parte 2, tá? Provavelmente, na prova de vocês, vai cair até a parte 3, tá? A gente ainda tem a próxima semana todinha, basicamente, de aula. Então, provavelmente, vai cair até a parte 3, beleza? Hoje, espero finalizar com vocês a parte 2. E aí, percebam, tá? Eu coloquei aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. Eu só vou fazer um slide, tá? Da unidade 2 todinha. E aí, ó. Percebam que eu grifei aqui, ó. Ó, tá vendo que tá grifado lá em cima? Direito ao trabalho e a garantia do emprego. Então, é todos os slides que falam da parte 1, tá? E aí, percebam, ó. Toda vida que eu falo de um inciso do artigo, ó, ele está de outra cor aqui também, ó. Agora, nós vamos falar da parte 2, a parte 3, parte 1, tá vendo? Que são os direitos relativos ao salário do trabalhador, ó, ao salário do trabalhador. E aí, ó, se não tem nenhum inciso aqui, ó, grifado, é porque no momento não tá falando nenhum específico. E aí, justamente, pra gente, antes de entrar nos incisos, entrar na Constituição, na CLT, nas súmulas que a gente vai ver hoje, a gente precisa entender, basicamente, uma diferença importantíssima, que é o salário e a remuneração. Gente, o salário, ele é basicamente a contraprestação daquele serviço prestado. Então, você foi contratado para desempenhar aquela função. O salário que você vai receber vai ser uma contraprestação daquele serviço que você está prestando. Já a remuneração, ela é uma totalidade daqueles ganhos, totalidade das vantagens que você vai ganhar. Então vai juntar o seu salário, algum adicional, se você tiver hora extra, de insalubridade, de periculosidade. Vai ser descontado também, né? O INSS, imposto de renda, enfim, contribuição sindical, se você tiver aderido a isso, FGTS, INSS, enfim, todos esses descontos fazem parte da remuneração. E aí, eu trouxe aqui para vocês um contra-chequezinho, tá? Pra gente poder estar verificando aqui, ó. Não faço ideia se esse contra-cheque é real, é verídico. Literalmente botei no Google contra-cheque. E aí escolhi um legalzinho aqui pra gente poder estar trabalhando hoje. Então aqui, ó, tem a descrição, ó, auxílio saúde. Aí tem dizendo, né, se é desconto ou se é o provento, né? Ó, auxílio saúde, imposto de renda, ó, descontado aqui, ó, direto na fonte, contribuição previdenciária, ajuda de custo e o vencimento, que seria o salário dele, ó. O salário dele é só 4 mil e pouco.
só é ótimo, né? 4.992, mas eles têm mais alguns acréscimos e tem alguns descontos também. Então, o total é isso aqui, ó, 5.518, total dos proventos dele, e o total dos descontos dele é 1.369,47. E aí, líquido, ele recebe esse valor aqui, 4.149. Então, importante, sempre vai ter descrito, que é salário, vencimento, enfim, né, a depender de como é que chamem. Ó, referência aqui, ó, qual mês é, ó, certo? 3 de 2020. Desconto se tiver, que é esse desconto, tá? Aqui também tem, ó, questão de cargo, cotação, regime de trabalho, enfim, outras informações. Beleza? Então é importante a gente identificar aqui, ó, que o salário, a contraprestação do serviço dele, é isso aqui, ó, 5.990. Mas a totalidade, a sua remuneração já é diferente. Ok? E aí a gente já parte para os incisos. Eu vou deixar aqui mais ou menos desse tamanho aqui, gente. Vocês conseguem ver? Digam aí. Eu vou abrir aqui logo a Constituição, pra gente não ter sempre que tá vindo, botando em tela cheia, saindo. Vou deixar aqui no 7º pra gente ir baixando. Então, lá no artigo 7º, né, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição. Primeiro inciso que a gente vai ver, inciso 4. Okay? Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais, tais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, pessoal, o que está falando esse inciso? Esse inciso, ele basicamente está falando do salário mínimo, certo? É o menor valor que a lei permite que seja pago para o empregado. Atualmente, ele está no valor de R$ 1.302, certo? Porém, já foi anunciado um reajuste para esse ano ainda, certo? A partir do dia 1º de maio, para o valor de R$ 1.300. Perfeito? Nós temos também artigos disciplinando isso lá na CLT. O salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente pelo empregador para todo trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço e capaz de satisfazer, em determinada época e região do país, as suas necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário e transporte. Okay? E aí, outra questão é a questão é ótimo, né? Da vinculação. A vinculação do salário mínimo. Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou
de empregado, nem ser substituído por decisão. Então, vocês vejam, né, que o salário mínimo ele possui as suas proteções, justamente para que seja garantido o mínimo. E aí ele necessita dos ajustes periódicos, né? Geralmente esses ajustes que são anuais, certo? Para poder garantir o mínimo existencial. Enzo, esse mínimo, de fato, é garantido? Muitas vezes não, né? Muitas vezes ainda, né, o valor do salário mínimo não é correspondente com o valor que deveria ter, tá? Vou ver aqui. E aí a gente tem, né, alguns mecanismos e algumas maneiras para a gente poder garantir com que algumas profissões obtenham um salário mínimo também, que a gente vai ver daqui a pouco, piso profissional, salário da categoria, tá? Então aqui no inciso número 5, ó, piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Então, a depender, certo, da extensão e da complexidade do seu trabalho, você não vai receber um salário mínimo, você vai receber um salário diferente, certo? Tá difícil. O texto original do verbete e tal considera lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado e a sua aplicação se deve de forma ampla, alcançando tanto o empregado privado como o servidor público seletista. A gente vai verificar isso lá para trabalho 2, certo? Mas é importante que vocês saibam, né, que nem todo servidor público, né, ele é servidor público estatutário, né? O estatutário, geralmente, a gente vê, né, são aqueles que possuem, de fato, algumas garantias, que possuem a estabilidade, né, que são regidos por um estatuto próprio, certo? Por mais que às vezes você seja empregado público, você pode ser seletista. Você pode ter a sua CLT, sua carteira de trabalho assinada normalmente, tá? Principalmente isso acontece ali em empresas públicas normais, né? Empresas públicas normais é ótimo, né? Mas tipo, sociedades de economia mista, por exemplo, né? Mas para você ser estatutário, né? Você de fato geralmente vai ter um concurso e tal, você de fato todo um processo, uma etapa. Então não necessariamente você vai ser servidor, né, empregado público, você vai ter a estabilidade, outras coisas. A gente vê muito disso lá em trabalho 1, 2, né? Trabalho 2, como eu falei para vocês. Tem unidade só sobre estabilidade, vai estudar isso, beleza? E aí a gente passa para o outro inciso, que é sobre a irredutibilidade do salário. Gente, o salário é caráter salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Então, o empregado individualmente não pode reduzir o salário. Temos também artigo falando sobre isso lá na CLT.
Convenção coletiva de trabalho e o acordo é o acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. E aí aqui, ó, é facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou acordantes respectivas relações de trabalho. As federações, e na falta destas, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias e das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em sindicatos em âmbito de suas representações. Pra gente não é necessário agora, mas esses dois, o artigo, né, o caput, o parágrafo 1º, é bem interessante. Por quê, gente? Quando nós temos uma redução salarial, certo? Como já está dizendo aí, o salário, ele, em tese, né, é irredutível, mas vocês já devem ter ouvido alguém passar por essa experiência, ou você mesmo, né, pode ter passado por essa experiência, de ter tido o seu salário reduzido, certo? Seja, por exemplo, na pandemia, né, aconteceu de algumas empresas terem que negociar com os sindicatos e tudo mais para poder reduzir o salário, porque justamente se não houvesse a redução, aquela empresa fechar. Então, sim, o salário ele pode ser irredutível ou pode ser redutível, né? Ele pode ser reduzido. Porém, ele necessita de ser feito por uma convenção coletiva, um acordo coletivo, tá? Ele não pode ser feito individualmente. Então, se eu chegar para a Ariane, eu sou o empregado, né? O empregador, e a Ariane é minha empregada. Eu chegar, Ariane, quero diminuir seu salário agora vai passar a ser tanto. Eu posso fazer isso? Não posso fazer isso. E aí, obviamente, eu preciso respeitar, né, o piso salarial, o piso daquela categoria, se existir. A gente viu, né, recentemente, os enfermeiros aí lutando, né, pelo um piso da sua categoria, tá? Então, pegaram o salário. Ele pode ser reduzido? Pode ser reduzido. Porém, ele só pode ser reduzido se for por acordo ou negociação coletiva. Tem que envolver os sindicatos. Não pode individualmente ocorrer aquela negociação e aquela redução. Perfeito? Deu para pegar? Ou podemos seguir, podemos seguir. Vamos lá. A gente vai agora para o próximo inciso. Inciso 7º. Ele vai falar sobre a garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. E aí, gente, eu vou botar em tela aqui, porque informação importante aqui embaixo. Esse inciso, ele vai trazer que o salário, ele nunca deve ser inferior ao mínimo, certo? E aí ele vai falar justamente sobre aquela questão, né, do piso salarial, das categorias e tal. A gente vai já ver também o artigo 511 lá na CLT. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, ó.
demais agora. A imagem acabou. Então vamos supor, ó, gente, que aquela pessoa, ela trabalha numa empresa, certo? E o salário mínimo daquela categoria é de R$ 1.400. E aí ela tá aqui e tal, no mês de dezembro, certo? O empregado é comissionado. Ele recebeu uma comissão de R$ 2.000, maior que o piso. Valendo. E aí, no mês de janeiro, foi um mês mais fraco e tudo mais. Ele recebeu apenas a comissão de R$ 400. E aí, nesse caso, o empregador precisa garantir o piso mínimo daquela categoria. Então, se o piso mínimo daquela categoria é de R$ 1.400, se no mês de janeiro ele recebeu, né, apenas das comissões que ele vendeu R$ 400, o empregador tem que garantir o mínimo. Tranquilo, Maria Clara? Me manda mensagem só no WhatsApp para eu poder te mandar o link, beleza? Da frequência. Então, como ele não conseguiu atingir o piso daquela categoria, mesmo sendo de um cargo comissionado, o empregador dele deve garantir, deve completar o piso mínimo da categoria. Então, para vocês perceberem como o piso mínimo, né, da categoria, quando tem e tudo mais, como é importante. Mesmo o empregador comissionado, né, ele acabou recebendo de comissão valor inferior ao mínimo, o empregador precisa lá completar. Ok? Aqui a gente vai verificar agora o 11. Aqui o caput para vocês. Ó. É lícita a associação para fins de estudo, né? Aqui fala do sindicato, né? É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão, ou atividades ou profissões similares ou conexas. E aí aqui, ó, a similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou complexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Então, percebam que se as pessoas exercem, possuem, né, em situações de emprego que são economicamente parecidas, similares, desempenham as mesmas funções, né, e tudo mais, compreende, né, a mesma expressão social, ela justamente vai ter ali um salário muito próximo, um salário muito parecido. Obviamente, né, a depender, como a gente viu lá no inciso, né, lá da Constituição, cadê? A depender, né, da extensão e da complexidade do seu trabalho, esse valor, esse piso, né, vai ser maior ou vai ser menor, ok? E aí, nós entramos no 13º salário, né? O 13º salário, ele está garantido lá na Constituição, ó, 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, gente. O 13º, ele tem algumas maneiras, né, e regulamentos próprios. Coloquei aqui, ó, 2 leis para vocês, ó, e aí o pagamento do 13º, dessa gratificação, tá nessa lei aqui, certo? E aí tem algumas informações que estão bem valiosas lá pra gente. E é justamente essas leizinhas que a gente comenta, que tem no slide, que é pra vocês marcarem aí. Ó, o 13º não é instituído por essa lei, tá? É por essa outra que está bem aqui, ó, a 4.090 de 62. O pagamento
dessa gratificação, aí sim é regido por essa lei aqui, ó. Tem poucos artigos, tá? E aí diz assim, ó. A gratificação salarial instituída pela Lei número 4.090, de 13 de julho de 1962, será paga ao empregador até o dia 20 de dezembro de cada ano, compensada a importância que, a título de adiantamento, o empregador houver recebido na forma do artigo seguinte. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o empregador pagará como adiantamento da gratificação referida no artigo precedente, de uma só vez, metade do salário percebido pelo respectivo empregado no mês anterior. O que é comum, gente, ser feito é que no decorrer do ano, né, ele vá recebendo, deixa eu clicar aqui também, ele vá recebendo 1/12, né, daquele pagamento do 13º. Então, no mês de fevereiro, vai receber 1/12. E aí, assim, de fevereiro, ótimo. De janeiro, 1/12. Fevereiro, 1/12. Até que, quando ele chega em dezembro, no dia 20, né, que é basicamente o limite máximo, né, ele vai ter recebido os 12avos, né, completos, 12/12. Então, aqui, ó. No mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial, independente da remuneração a que fizer jus. Parágrafo 1º. A gratificação corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente. Ah, Enzo, percebam, é por mês de serviço, certo? Se essa pessoa ela não completar o ano, não chegar até dezembro, e aí ela vai receber o proporcional, certo? Que ela tem direito. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior. Então vamos supor que a pessoa trabalhou, 9 meses e 15 dias. Vai contar como mês integral, como se fosse 10 meses, né? E justamente por mês de serviço, né, ela precisa receber o proporcional. Perceba que, por exemplo, lá quando a gente estava falando do aviso prévio, né, a gente está se tratando de anos. Aqui a gente já está falando em mês de serviço. Okay? E aí, de 15 dias para frente, já conta como o mês integral. Ok? Perfeito? Deu pra pegar? Deu pra pegar? A gente agora vai para a remuneração noturna, gente. A remuneração noturna, ela tem uma remuneração superior ao trabalho diurno, gente. E aí, de quanto é essa remuneração? Primeiro, depende. Depende se vai estar trabalhando no meio rural ou no meio urbano. Se for no meio urbano, o adicional é de pelo menos 20%, certo? De 20%. Ok? A partir de que horas tem o adicional noturno? A partir das 22 horas até às 5 horas da manhã. Então, professor ali que dá noite CD, por exemplo, ele recebe um adicional noturno, certo? Das 22 às 22h40, ok? Vai ser proporcional à hora, né, que ele recebe. Não sei se é 20%, né, porque quando a gente está tratando aqui, a gente está tratando de valores mínimos. Pode ser que ele receba um adicional de 50%, de 100%. Não sei. Mas aqui a gente está tratando de valores mínimos que são estipulados pela lei. E a gente tem aqui no artigo 73. Salvo os casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno. E para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna. E aí outra curiosidade, pessoal. Aqui diz, ó,
Considerando-se noturno, para efeitos desse artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte. A hora, certo? No trabalho noturno, ela não tem 60 minutos. Okay? Se você for contar de 2 horas da manhã até 5 horas, 2 horas da manhã, ótimo, de 10 horas da noite até 5 horas da manhã, se você for contar aí, ó, não dão 8 horas, que é a jornada diária normal, certo? Porque a hora no trabalho noturno, ela é computada diferente. Enquanto a hora no trabalho normal é computada com 60 minutos, no trabalho noturno, a hora é computada com 52 minutos e 30 segundos. Certo? E aí, ao invés dele trabalhar 8 horas, a jornada completa dele seria de 7 horas. Porém, ele recebe como se tivesse trabalhado às 8 horas. Aí aqui, ó, tem a contazinha para vocês, ó. 7 horas vezes 60 minutos dá igual a 420 minutos. 420 minutos dividido por 52,5, né? 52 minutos e 30 segundos, seria os 30 segundos, é igual a 8 horas, certo? Então, enquanto, né, o trabalhador normal trabalharia 8, a jornada de trabalho, né, seria aqui, ó, de 8 horas, a jornada de trabalho é de, na verdade, 7 horas, mas recebe como se tivesse trabalhado às 8 horas. Então aqui, ó, primeira hora noturna, ó, é das 22 horas até as 22 horas, 52 minutos e 30 segundos. Segunda hora, das 22 horas, 52 minutos, 30 segundos, até as 23 horas, 45 minutos. Até que na oitava hora, ó, chega até às 5 horas da manhã. Perfeito? Porém, como eu disse para vocês, a depender do trabalhador, se ele for urbano ou se ele for um trabalhador rural, ele tem uma diferença. Se for um trabalhador urbano, o adicional é de 20%, pelo menos. Se ele for um trabalhador rural, certo? O adicional é de pelo menos 25%. E aí, no trabalhador rural, computa os 60 minutos normais, tá? E aí, mais uma diferença. Se o trabalho rural for na lavoura, o horário noturno começa das 21 horas até as 5 horas. Se o trabalho noturno for realizado na pecuária, certo? Ele vai das 20 horas, 8 horas da noite, até as 4 horas da manhã. Perfeito? Então, trabalhador urbano, pelo menos 20%, das 22 horas às 5 horas. Trabalhador rural, pelo menos 25%. Trabalha na lavoura, de 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Trabalha na pecuária, das 8 horas da noite às 4 horas da manhã. Ok? E aí aqui, ó, tem uma tabelinha, ó, pra gente também, ó. Urbano, ó, 22 a 5, 20% adicional. Rurais, 21 a 5, se for na lavoura, 20 às 4, se for na pecuária. E aí, 25% aqui. E também temos a lei que vai tratar do empregado rural, ó. Importante que vocês abram, né, o vade-mecum de vocês, grifem essa lei, marquem essa lei. Que é extremamente importante. E aí, a gente chega agora numa hipótese muito interessante. E é se, pô, Enzo, trabalhei o mês todinho, o empregado tá com o dinheiro para me dar. Tá com aquele valor do meu salário, da minha remuneração, mas ele não me paga. E aí? Nós temos aqui, ó, no inciso 10 do artigo 7º da Constituição, a proteção do salário na forma da lei.
constituindo crime sua retenção dolosa. E aí, existe o crime de retenção dolosa? É crime se o empregado resolver não pagar meu salário ali dolosamente, por vontade dele, tá com dinheiro e ele não quer pagar? É crime? E aí? O que é que vocês me digam? É crime ou não é? Raquel botou que não. E é isso aí. Não é crime. Por quê? O Matheus botou que não. Raquel, exatamente. Por que não é crime? Porque não há nenhuma tipificação, certo? Não há nenhuma tipificação para esse crime. Aí a gente vai lá para o direito penal, né? Não há crime anterior sem lei que defina, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, certo? Então, não há tipificação para esse crime. Logo, ele não pode ser aplicado. Alguns doutrinadores trazem, né, entende como um crime de apropriação indébita. Porém, já tem julgados, certo? Já do STJ e tudo mais, que não se encaixam, né, nesse tipo penal. O que ocorre? O que é que vem sendo feito? É justamente uma indenização por danos morais. Tá? Aqui, então, o empregado entra na justiça pedindo, pleiteando a indenização por danos morais, e aí o que vem sendo feito, a jurisprudência é justamente concedendo essa indenização, porque dolosamente o empregador não pagou, não, né, efetuou o pagamento. Ok? Tem uma súmulazinha aqui pra gente ler também. Mas essa súmula aqui já vai falar sobre descontos e tudo mais. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia por escrito do empregado para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada ou entidade cooperativa, cultural, não sei o quê, não afrontam o disposto no artigo 462 da CLT, que é, vou ler aqui para vocês. Ao empregado é vedado efetuar qualquer desconto aos salários do... Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto aos salários do empregado, salvo quando este resultar em adiantamentos de dispositivos de lei e de contrato coletivo. Então, descontos, né, de plano odontológico, médico hospitalar, seguro, previdência privada, desde que acordados, não contrariam o dispositivo, diz que é vedado o empregador efetuar descontos, ok? A Constituição, pessoal, trouxe também uma possibilidade do empregado participar nos lucros daquela empresa. Então aqui, ó, lá no inciso 11. Participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Então, a Constituição também assegurou o PLR, né? Participação nos lucros e resultados. É basicamente uma recompensa, pessoal, pelos resultados que foram obtidos por aquelas conquistas. E, obviamente, se você trabalha com o PLR, você provavelmente vai querer vender mais, você vai querer fazer com que o seu empregador fature mais, porque você quer receber um adicional maior, ok? Ele não é obrigatório, tá certo? Não é obrigatório. Tem lei que regula o PLR também, não vai ver agora, mas tem lei que regula o PLR. E ele não tem natureza, ele não tem caráter remuneratório ou salarial, ok? Ou seja, ele não vai servir com base, né, para questão de FGTS e tudo mais. Ele é apenas um adicional que ele não é obrigado a conceder para você, né? O empregador não é obrigado. E aí, obviamente, a gente vê que se tem o PLR, você vai querer receber mais, você vai, consequentemente, querer vender mais para que aquela empresa tenha mais lucro e aí você fique com
uma participação maior. E nós temos também o salário família, gente. Salário família é uma garantia constitucional lá também no artigo 7º. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei, gente. Tem que ser uma família de baixa renda, certo? A remuneração é de até R$ 1.754,18. E aí a pessoa vai receber até R$ 59,82 por filho, certo? Filhos menores de 14 anos, certo? Primeiro ponto, filhos menores de 14 anos. Os filhos a partir de 14 anos, maior de 14 anos, só vão ter direitos, né, se forem inválidos, né, ou tiverem alguma incapacidade e tal, já definido em lei. E aí, esse valor vai variar de acordo com a quantidade de filhos, né? Se ele tem 3 filhos menores de 14 anos, ele vai receber 3 vezes, né? E aí, esse direito, ele tem esse salário família, tem natureza previdenciária, certo? Tem caráter de natureza previdenciária. Aí vocês pensam, né? Escuta, salário família, deve ser um dinheirão, né? Mas não é um dinheirão, né? Vocês estão vendo aí, é só pouco menos de R$60. Tá? E aí a gente vai agora para o inciso 16. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, hora extra, no mínimo em 50% ao normal. Então, você pode fazer hora extra, certo? A depender. E você vai receber um adicional de pelo menos 50%. Você também não pode exceder o limite de horas máximas extras permitidas. São de 2 horas. Então, se você tem uma jornada diária de 8 horas, o máximo de horas que você vai poder ficar é 10, 2 horas extras. Se você tem uma jornada diária de 6 horas, o máximo que você vai ficar é de 8 horas. Artigo 59 da CLT, ó. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em números não excedentes de 2 horas por indivíduo, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo de trabalho. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da normal. Ok? E aí, Enzo, se a empresa trabalhar com banco de horas, como é que fica? É o que acontece, né, atualmente, basicamente. Boa parte das empresas trabalham com banco de horas para com que ela não tenha que pagar você aquela hora extra, pagar esse adicional para você. Então, tem empresas que trabalham com banco de horas anual, semestral, mensal, enfim. A depender, certo? Ele não precisa nem ser acordado, tá? Então, por exemplo, se for um banco de horas mensal, não precisa ser acordado, basta o empregador dizer que o banco de horas é mensal e você vai ter que aceitar. É bem comum, gente, a questão do banco de horas. E aí é do empregador, né, decidir quando que você vai tirar essas horas que você tem e se ele pedir, você, né, vai fazer. Então, você tá aqui na sua jornada diária normal, por favor, fique mais 2 horas hoje e tal, não sei o que. Beleza. Você vai tirar a hora que você quiser, essas 2 horas? Não, você não vai tirar a hora que você quiser. Você vai tirar a hora que ele quiser, tá? Eu lembro, gente, que eu estagiava no escritório, meu primeiro estágio, e aí lá tinha banco de horas, né? Até pra nós estagiários. E aí era bem comum que quando chegava o final do mês, era mensal, né? Era bem comum quando chegava no final do mês, os coordenadores, as áreas e tal, os funcionários, já iam embora mais cedo, justamente tá usufruindo dessas horas dele. Até pra mim mesmo, teve uma época que, quando eu estagiei lá de setembro de 2021 a janeiro de 2022, né?
E aí eu ia viajar pro Natal, e aí ia viajar um pouco antes, queria faltar, né, e não ser descontado, e aí eu fiz algumas horas, e quando eu voltei, inclusive, do Natal, do recesso de fim de ano, eles estavam pedindo pra eu chegar mais tarde, eu ir embora mais cedo, porque eu já tinha muitas horas e tal. Então, é bem interessante essa questão do banco de horas, porém, você não vai receber, né, o adicional. Esse é a pior parte. E aí, gente, a gente vai incluir também alguns incisos aqui. Esse é o 23 e o 30 e o 31, tá? O 23, gente, ele vai trazer os adicionais de atividades penosas, perigosas, insalubres. Alguém levantou a mão? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Beleza. Gente, não existe, certo? Um adicional ainda para atividades penosas. Nós temos adicionais para atividades adicionais de periculosidade e de insalubridade. O adicional de periculosidade, gente, ele é de 30%, certo? 30%. O adicional de insalubridade, ele vai variar de acordo com o grau daquela insalubridade. 40%, se for muito forte, 20% se for médio, moderado, né? E 10% se aquela situação, né, aquela condição, ela for mais baixa. E aí eu trouxe aqui, ó, uma diferença principal aqui, ó, entre a insalubridade e a periculosidade, para vocês não confundirem. Porque é comum ter na questão um exemplo, certo? Caso concreto e tal, aconteceu isso, isso e isso. Aí os itens. Adicional de periculosidade de 40%. Adicional de periculosidade de 30%. Adicional de insalubridade de 10%. Adicional de insalubridade de 20%. Aí você precisa diferenciar, saber quando que vai ser um adicional de insalubridade, quando que vai ser um adicional de periculosidade. Perfeito. O adicional de insalubridade, gente, ele vai ocorrer quando vai afetar a saúde daquele trabalhador, certo? Então, se ele trabalha com agentes químicos, biológicos, exposição a calor ou ao frio acima do normal, ruídos constantes, ele vai receber um adicional de insalubridade. Porém, se aquele trabalhador, aquela atividade oferece risco de vida a ele, ele vai ter um adicional de periculosidade. Então, se ele está exposto a roubos, violência, né, ou exposição aqui, ó, a inflamáveis, explosivos, se ele trabalha com energia elétrica, por exemplo, ele vai receber um adicional de periculosidade, ok? Então, ofereceu risco de vida, adicional de periculosidade. Ofereceu risco de saúde, vai causar uma doença naquela pessoa, adicional de insalubridade. E aí, para a gente poder finalizar, a gente traz aqui duas vedações que o texto constitucional traz para a gente de discriminação, diferença de salário por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil, ou há pessoas também que são portadoras de deficiência, certo? Então, a Constituição assegura que seja vedado, seja proibido qualquer tipo de discriminação salarial por motivos de sexo, cor, idade, estado civil ou por também portadores de deficiência, tá? E aí, inclusive, gente, a empresa, né, ela é proibida de exigir, por exemplo, atestados de gravidez, de esterilização e outras práticas que sejam discriminatórias, seja principalmente isso, né, na admissão. Então, por exemplo, vocês vão aprender lá em trabalho 2 que a mulher, quando ela fica grávida, ela adquire, né, estabilidade. Ela não pode ser colocada para fora, a não ser nas hipóteses por justa causa. E aí você imagina aí,
você ser obrigada a apresentar um teste de gravidez, ou então que você é estéril para você poder ser contratado naquela empresa. Tá? Então, é proibido, é vedado que seja exigido, né, testes de gravidez e esterilização. Ok, perfeito, tranquilo. E aí, assim, nós encerramos a unidade 2, parte 2. Perfeito, tranquilo, meu povo. Vou mandar agora aqui para vocês o formulário. Um minutinho, como eu fecho, eu nunca deixo o link fácil. Próximo GED eu vou deixar o link fácil já aqui salvo nos favoritos pra gente não perder tempo. Tô abrindo aqui a parte dos formulários. Certo? E aí, pessoal, não esqueçam, tá? Nossa provinha está chegando dia 20, tá bom? Vou combinar direitinho com o Jesus qual vai ser o dia do GED de revisão, qual vai ser o horário e tal, bonitinho. Eu vou combinar com ele. Mas nossa prova dia 20, primeira chamada, e a segunda chamada dia 22, ok? Recomendo demais que vocês façam a primeira chamada, certo? Porque, como já foi dito, a segunda chamada é apenas uma questão, ok? E aí, essa questão, ela é de escrever, você pode saber, você pode não saber. Tem muita gente que gosta de fazer só a segunda chamada, já foi uma vez e gostou, mas recomendo vocês que façam a primeira chamada, ok? Aí o link do formulário. Eu tenho alguma prova da linha e tal. Boa, a gente vai trazer na revisão algumas questões para vocês verem nível e tudo mais, como é que é. A gente vai focar na maneira que a Aline aborda, beleza? Tranquilo? Não posso disponibilizar uma prova e tal em si para vocês, mas fiquem tranquilos. Fui aluno da Aline, sei como que ela trabalha, sei como que ela gosta de cobrar, então vai dar certo. Meu formulário aí, pessoal, é isso. Agradeço demais a presença e a participação de todos vocês. Não deixem de responder o formulário. Um cheiro, um beijo e até mais.